Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre batismo. Amém? Em primeiro lugar, batismo é uma ordenança de Jesus. Amém? Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, além do ordenança, nós temos, né, a forma batismal de se fazer o batismo. Amém? Nós temos aqui o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser completo. Amém? O batismo também é um selo de fé. Está lá em Marcos 15:16. E disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Então, para ser batizado, precisa crer, precisa ter fé. É um atributo que precisa, né, o candidato ao batismo precisa ter. É a fé em Jesus Cristo, né? E o batismo também é para a remissão de pecados. E talvez você fale: Jesus, ele foi batizado, mas ele não tinha pecados. É verdade. Mas para que se cumprisse a justiça, diz a palavra do Senhor, ele foi batizado, para que também dá o exemplo para nós, amém? Ser batizado. Diferentemente do catolicismo romano, que batiza crianças, nós não batizamos crianças quando nascem, porque o requisito para alguém ser batizado é arrepender-se, né? E ter fé, como diz o versículo Marcos que nós lemos. Então, a criança não tem condição, quando nasce, aos 8, 10 dias, de se arrepender de alguma coisa, né? Jesus não foi batizado quando criança, ele foi apresentado no templo. Porque naquela época, quando nascia uma criança, a criança era apresentada ao sacerdote. E ali era levado uma oferenda, uma oferta, pelaquela criança que estava sendo apresentada. Quem era rico levava um boi, né, grande. Quem não fosse tão rico, fosse um classe média, levava uma ovelha. E quem era pobre, muito pobre, levava um casal de rolinhas para ser sacrificado ali e ser oferecido. Amém? Então Jesus foi apresentado e ele foi batizado depois por uma pessoa chamada João Batista. Uma pessoa que pregava arrependimento, né? E o requisito principal para o batismo é arrepender-se, é dar a volta, né? A conversão, a palavra conversão quer dizer retornar. Ou seja, você está indo por um caminho e você retorna e você consegue voltar atrás, ir por um novo caminho. Amém? Então o batismo é uma coisa que sugere o quê? Uma nova vida. Né? 2 Coríntios 5:17 diz que vocês agora são nova criatura, o velho homem já se passou, as coisas se fizeram novas. Então nós agora somos, quando batizados, somos nova criatura. Somos mergulhados espiritualmente no corpo de Cristo, fazendo parte agora do corpo de Cristo, amém? Juntamente com a igreja. Então nós temos também o direito de cear, para poder participar do corpo de Cristo. Então nós batizamos pessoas que são o quê? Primeiro lugar, arrependidas, pessoas que têm fé, que têm segurança, que agora estão declarando para o mundo e para a igreja que agora eles têm um novo ritmo de vida, uma nova vida que está se iniciando, amém? É um bebê que quando nasce ele começa ali a falar e começa a engatear, depois começa a andar. Assim é o crente que é batizado. Ele começa então no novo ciclo da vida dele. É um divisor de águas quando você batiza. Tem a sua vida, né, que era antes do batismo, e a vida pós-batismo. Ou seja, você agora tem uma nova vida, você tem uma comunhão com os irmãos, você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? É claro que tem algumas pessoas que alguém pergunta: mas se a pessoa não for batizada, vai ser salva? Nós temos um caso, que é o caso do ladrão na cruz, que ele estava perto de morrer, uma meia hora antes de morrer, ele conhece Jesus de verdade, e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem não teve tempo de se batizar, ele não teve oportunidade, talvez ele não tenha passado por Jesus e nem conheceu Jesus, né? Ele nunca ouviu falar de Jesus, mas quando Jesus estava na cruz ali, com todos os acusadores, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Então, nós cremos que, como diz a palavra, né, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o pressuposto para você entrar no céu é crer em Jesus. O batismo é
é um caminho, é uma ajuda que você tem para você se firmar mais no Evangelho. Como eu disse, é uma declaração ao mundo agora que você tem uma nova vida para trilhar, que você tem agora um desejo de estar ao lado do Senhor Jesus, de esquecer as velhas práticas que você tinha antigamente. E agora as suas práticas são novas, são outras coisas que bendizem o nome do Senhor, né? A sua adoração, a sua oração, o seu jejum, são práticas que o crente precisa ter, amém? Que ele precisa estar entranhado na sua vida, essas práticas novas agora. Então nós vemos que o batismo, ele é isso, é uma coisa que marca a vida do ser humano, marca a vida do crente. Batismo é uma coisa nova, é uma nova vida, é um novo estilo de vida, amém? O batismo, ele faz isso conosco, ele nos dá uma consciência do pecado, que aquilo que nós vamos fazer aqui não está de acordo com a palavra de Deus é pecado. Aquilo que nos afasta de Deus é pecado. Porque a Bíblia diz em Isaías 49:1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir a tua oração. Aí vem o versículo seguinte e diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então nós cremos que sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, descendo as águas, e quando nós descemos as águas, Paulo faz uma analogia com a morte de Cristo. Quando a gente desce as águas é como se nós fôssemos sepultados juntamente com Cristo, mas quando levantamos das águas é como se nós estivéssemos ressurgidos com Ele na sua ressurreição. Então é isso, nós morremos para o mundo quando descemos as águas, e quando nós levantamos, nós revivemos para Cristo, amém? Então que Deus possa abençoar a cada batizante, a cada pessoa que tomou essa importante decisão de ser uma nova criatura, de ser uma pessoa que está na presença de Deus, uma pessoa que declara agora que é realmente uma pessoa que serve a Jesus, que segue o Senhor, os seus mandamentos, amém? Então que nós possamos guardar as palavras do Senhor, né? Cada um, assim que for batizado, ir também, continuar a obra, ir por todo mundo pregando o Evangelho, né? Para toda criatura, todas as nações, para que essas pessoas também alcancem Cristo como você vai ser alcançado. Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar cada dia, cada instante, o seu viver, que esse viver esteja de acordo com a palavra de Deus, amém? Então o batismo é para isso, é para transformar a pessoa uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5:17. Porque as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Amém? Tudo vai ser novo na sua vida. O seu linguajar vai ser um linguajar novo, santo, puro. As suas atitudes vão ser atitudes como as atitudes de Cristo. Amém? Os seus pensamentos não vão ser só os seus pensamentos de antigamente, mas os pensamentos agora segundo a palavra do Senhor. Então que Deus possa te abençoar. É o que eu peço nessa noite que estamos aqui, para que Ele possa levantar a sua vida, que Ele possa te abençoar grandemente, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa cumprir a palavra do Senhor, que essa palavra se cumpra na sua vida, amém? Esse chamado que Deus tem para cada um, para que se batize, para que realmente, eu tenho o costume de falar na igreja, de fechar a carteira. Quando você está numa empresa e você não tem a sua carteira fechada, você não tem direitos. Mas a partir do momento que sua carteira é fechada, então você tem direito. Amém? Você também tem deveres também. Isso é importante frisar. Então que Deus te abençoe, a você e toda a sua família e todos aqueles que vão batizar em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus.